Olá, querido, olá, querida. Você que nos acompanha aqui no canal Mais Zelo a Obra. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu fico muito feliz. Eu sou o pastor Ivan Caeiro, falo com vocês daqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agradeço o convite do pastor Eliel Mazelo, agradeço também o irmão Edilson Mazelo. Então, são os dois que comandam aqui esse canal. Eu fico muito feliz por todos vocês que estão agora assistindo e tenho a certeza de que Deus tem algo importante para falar contigo nesse momento da pregação da palavra de Deus, de modo que eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o aplicativo aí do seu celular no Evangelho de Mateus. É lá que nós vamos compartilhar uma palavra contigo hoje. Então, o texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler ali do versículo 11 ao versículo 16. Enquanto você pega a sua Bíblia, abre o aplicativo aí no seu celular, eu quero dizer para você que nós estamos também nas redes sociais. Eu, o pastor Ivan Caeiro, juntamente com a família Freitas, eu daqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eles lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, nós estamos ali no canal Palavras ao Vento, tá bom? E você é nosso convidado, depois de dar um pulinho, dar uma passada lá e curtir também o nosso canal. Tem muita coisa boa de Deus para você lá também, tá bom? Mas eu quero então compartilhar contigo essa palavra, Evangelho de Mateus. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 11 do verso 11 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Querido, eu me lembro do relato de um casal que certa vez foi visitar ali um outro casal de amigos, e era uma época ali no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades do Brasil que estavam acontecendo ali uns apagões. E era a primeira visita que eles faziam ali até aquele casal de amigos. Então, naquele momento, eles estavam ali chamando o elevador quando, puf, apagou tudo. E eles tomaram uma decisão que era a seguinte: olha, vamos pelas escadas, né? A gente consegue, o apartamento 301, vamos subir 3 lances de escada e encontrar ali a primeira porta e vai ser o apartamento deles. E eles assim tentaram fazer. Passados alguns momentos ali, eles estavam completamente perdidos, como se estivessem ali num labirinto, e iam tateando ali pelas paredes ali. Quando eles sentiam que tinham chegado numa porta, eles batiam ali na porta, mas imagina só, Rio de Janeiro, e tudo escuro, e ninguém abria. E eles iam tateando em busca de uma outra porta, e ninguém abria. E depois de muito tempo eles já achavam que iam passar a noite ali naquele corredor, bateram numa porta e de repente a porta se abriu, tinha uma luz de vela do outro lado, e eles saltaram naquela direção como se fosse a porta do céu se abrindo, a luz da salvação. E eles entraram ali, e fica para nós aqui uma pergunta, né? O que será que os esperava do outro lado daquela porta, né? Quem será que ali estava? Enfim, no caso deles, era simplesmente uma pessoa que se compadeceu e teve coragem de abrir a porta ali e os acolheu
no seu apartamento até que a energia voltasse. Mas eu estou contando essa história porque ela ilustra a condição que talvez muitas pessoas estejam vivendo, que talvez você esteja vivendo. Há muitas pessoas hoje assim, sem direção, como que tateando à procura de uma porta que se abra, né? Há pessoas hoje vivendo numa carência tal que a primeira porta de um relacionamento que se abre para ela, ela se atira de uma maneira impensada, sem refletir e sem saber bem quem é aquela pessoa que está do outro lado. Há aquela pessoa tão desesperada por uma oportunidade na vida também, que a primeira brecha de oportunidade que se abre para ela, ela se lança do mesmo modo, sem refletir se ela está entrando ali numa porta que vai levá-la para um caminho bom. Há pessoas vivendo assim hoje. Mas hoje nós ouvimos aqui a palavra de Jesus, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele para quem não há distinção entre trevas e luz. Diante dele tudo é luz. De modo que ele está aqui também apontando para nós uma porta. E o tema da nossa mensagem hoje é: no seu caminho tem uma porta. E é Jesus quem está iluminando o caminho e apontando na direção dessa porta e dizendo: entre por essa porta. E por isso eu digo a você que se Jesus aponta e diz: entrai pela porta, eu referendo esse convite digo para você que me ouve: entre por essa porta. Entre por essa porta que é simplesmente estreita e que dá num caminho simplesmente apertado. É essa porta que está aí nos versos 13 e 14 que nós lemos: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. É um caminho simplesmente estreito. Ele é estreito de tal modo que não comporta de um lado e de outro ali uma guarda de honra para te saudar na medida em que você passa. Quando você entrar por essa porta, não vai ser como aqueles que saem pela porta do Big Brother e de um lado e de outro estão ali os seus fãs o aplaudindo. Não vai ser assim. É um caminho simples, estreito e simples. E do mesmo modo, nesse caminho não vão estar agrupados de um lado e de outro também aqueles que possam te hostilizar, aqueles que te esperam ali para te lançar palavras de morte, palavras de derrota, aqueles que te aguardam ali para poder te apedrejar. Essas pessoas também não estarão lá. E o que é que isso quer dizer, querido? É que Cristo te chama para uma vida de simplicidade. Uma vida onde nós não estamos entupidos dos valores desse mundo, desses valores de ostentação, onde eu preciso impressionar as pessoas, onde eu preciso que as pessoas estejam de um lado e de outro admirando quem eu sou, admirando como eu falo, admirando aquilo que eu faço, admirando as coisas que eu tenho. Jesus nos convida, queridos, a caminharmos nessa vida sem essa necessidade de apresentação, de ostentação. Do mesmo modo, querido, Jesus nos ensina a andar também sem carregar nas costas o peso dos olhos, o peso das amarguras, o peso das coisas passadas, que vão tornando a minha caminhada insustentável, porque eu vou andando e vou carregando comigo, então, essas pessoas e essas palavras que essas pessoas me disseram e que me fizeram mal e que continuam a me fazer mal e me farão o tempo todo em que eu ainda continuar levando na minha bagagem. Mas Jesus nos chama a andar por esse caminho estreito, onde não há espaço para essas pessoas e nem há espaço para que eu carregue essa bagagem tão grande. Jesus aponta e diz: olha, entre por essa porta, entrai pela porta.
essa porta que é simplesmente estreita e que dá num caminho simplesmente apertado, esse caminho de simplicidade. Esse é o caminho da vida. É o caminho onde eu aprendo a viver. É o caminho onde eu aprendo que a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que o olhar e a opinião do outro sobre mim. Que a vida é muito mais que esse peso que eu carrego daquilo que um dia me fizeram, mas eu tenho todo um caminhar pela frente, de modo que aquilo que eu venho trazendo comigo e que pertencia ao passado somente me atrapalha, somente me impede a desfrutar desse caminho de vida. Jesus te chama, querido, entre por esse caminho que Ele quer te mostrar. Ele vai te ensinar a caminhar assim, Ele vai te mostrar que sim, é possível. É possível, é viável e é necessário encontrar na vida essa simplicidade que Ele tem para nós. Jesus então aponta para essa porta e indica esse caminho. E, portanto, eu digo também para você, entre por essa porta. Entre pela porta que é visivelmente estreita e que dá num caminho visivelmente apertado. Tempos atrás eu assisti uma reportagem que falava sobre a criança invisível. E essa não era uma criança dotada de superpoderes, não era um super-herói mirim. Pelo contrário, era uma criança sem poder algum. A criança invisível era simplesmente uma criança como muitas, que está aí numa beira de caminho, que está aí no canto de um calçadão desses da vida, por onde as multidões vão e vêm, e nem sequer notam que no meio daquele caminho existe uma criança. É como se ela fosse ali parte da paisagem que nós já nos acostumamos de tal maneira que já nem reparamos mais, já nem observamos mais. Então essa é a criança invisível. Mas Jesus nos chama a entrar pela porta que é visivelmente estreita, que dá num caminho visivelmente apertado, e é um caminho onde todos são visíveis. É um caminho onde, em primeiro lugar, você é visto. Você não anda por ali sem ser percebido. De maneira nenhuma, Jesus quer que você ande nessa vida com a sensação de que não está sendo notado. E nós lemos aqui Jesus dizendo, ora, se vós, pessoas que estavam ouvindo, vós seres humanos, vós humanidade, vós raça humana, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Jesus diz, mesmo a humanidade sendo má, um pai, ele sabe dar coisas boas ali para os seus filhos, ele sabe notar a necessidade do seu filho e ele sabe recompensar o seu filho ali conforme a necessidade desse filho com algo bom. E Jesus então está nos dizendo que quando nós entramos por essa porta que ele indica para nós e andamos nesse caminho que é o caminho de Deus para nós ali seremos notados por esse olhar paterno de Deus. E se um pai terreno, que mesmo carregando essa maldade que é comum a todo ser humano, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não vai notar a sua necessidade, saber dar a você exatamente aquilo que você precisa. Então, esse caminho visivelmente apertado, onde nós acessamos através dessa porta que é visivelmente estreita, nele ninguém é invisível, a começar por você. Deus está te vendo, Deus está te notando, Deus está te percebendo, Deus está te considerando, Deus está te amando. E, querido, esse é um caminho também onde as pessoas se veem umas às outras. Esse caminho estreito é como se fosse uma fila indiana, de modo que não dá para cortar ninguém.
Não dá para passar ao largo de ninguém, como naquela parábola do bom samaritano que Jesus contou, onde as pessoas quiseram evitar aquele homem que estava caído no caminho, precisando de ajuda. Eles passaram ao largo, porque o caminho era largo, mas o caminho de Jesus é um caminho estreito. É impossível dizer, olha, eu não te vi, é impossível apresentar essa desculpa, é impossível se desviar de alguém, mas nós vamos ali percebendo uns aos outros, enxergando uns aos outros e nos dispondo ali a estarmos próximos uns dos outros. O mundo, ele nos encaminha para isso, para que a gente vá abandonando essa percepção, para que as pessoas elas vão se tornando invisíveis na medida em que talvez elas não tenham algo que nos oferecer, elas não estejam dentro do nosso campo de interesse. Assim é o ritmo do mundo. Mas quando nós entramos nesse caminho estreito, nós vamos abrindo os olhos e enxergando. Esse é um caminho onde se anda com olhos abertos. E do mesmo modo como Deus está sempre de olhos abertos para nós, nós vamos aprendendo a caminhar sempre de olhos abertos para os outros, porque muitas vezes estamos até dentro de uma mesma casa de olhos fechados. Muitas vezes as pessoas dentro da própria casa não são visíveis. Muitas vezes o pai não enxerga o filho, o marido não enxerga a esposa, muitas vezes nós não enxergamos um colega no trabalho, não enxergamos a necessidade dessas pessoas, não enxergamos o clamor, às vezes silencioso, dessas pessoas. Mas quando andamos no caminho que Jesus nos convida a andar, então a gente vai e começa a enxergar. Jesus vai nos dando essa capacidade de enxergar e de se importar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Esse vai se tornando o lema da nossa vida. Olha, aquilo que eu gostaria que o outro fizesse é aquilo que eu quero fazer pelo outro. E a gente vai com os olhos abertos, então, enxergando as pessoas e querendo fazer a elas tudo aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem por nós. E na medida, então, em que a gente vai abrindo os olhos e a gente vai enxergando o nosso papel de fazer o bem que for possível a todas as pessoas, ao mesmo tempo vai batendo em nós uma angústia, porque nós vamos percebendo que há muitas pessoas necessitadas, então, desse bem que eu posso fazer, e eu começo a perceber que eu não dou conta de fazer o bem que atenda a toda essa demanda. E por isso eu digo que esse é um caminho onde se anda de olhos abertos e de olhos fechados também. Porque então, quando bate em mim essa angústia de que eu não sou capaz de atender a todas as demandas, eu fecho os olhos e eu entrego tudo isso ao Senhor. E eu sei que o poder, ele pertence a Deus, e as mãos de Deus vão alcançar onde as minhas mãos não podem alcançar. Mas até onde as minhas mãos alcançam, eu vou estendê-las. É um caminho visivelmente apertado, acessado por uma porta visivelmente estreita, aonde ali todos são visíveis e eu não me furto de enxergar ninguém, porque eu sei também que Deus está ali olhando para mim o tempo todo. Mas eu quero dizer também para você, querido, que Jesus te convida a entrar por uma porta e Ele te convida a andar por um caminho. E por isso eu estendo esse convite a você. Entre por essa porta, uma porta que é realmente estreita e que dá num caminho realmente apertado. Eu, ultimamente, tenho recebido convites de amizade bastante inusitados ali no meu Facebook. São umas mulheres ali bonitas e elas estão ali fardadas. São militares do exército americano. É claro que nada disso é verdade, né? No sentido de que não que eu não esteja recebendo esses convites de amizade, eu os estou recebendo sim, mas como bom carioca que eu sou, eu sei que isso aí são golpes. Né? Existem tantos golpes dos homens ali que aplicam nas mulheres, dos militares americanos, né? Isso está já bem divulgado aí, né? Como das mulheres também. Toda vez que aparece um convite desse, eu vou ali e não aceito. Mas hoje,
nesse mundo virtual que nós vivemos, né, há um favorecimento a que as pessoas criem esses avatares, esses personagens e assumam uma vida que não é a sua real, de modo a enganar os outros. Mas, querido, Jesus nos chama a entrar por um caminho que é verdadeiramente estreito, realmente estreito, é um caminho de pessoas reais. É um caminho onde não valem os disfarces. E está aqui: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, nesse caminho verdadeiramente estreito de Jesus, não há espaço para esse tipo de gente, esse tipo de pessoas que estão se auto-enganando e enganando aos outros. E talvez você seja alguém que esteja vivendo assim, talvez seja inclusive isso que impeça você de muitas vezes aceitar o convite de Jesus. Porque você pensa: olha, mas a minha realidade é muito feia, eu tenho até vergonha de apresentá-la, mas eu quero dizer a você que o melhor que você tem a apresentar para Deus hoje é quem você é aqui e agora, porque Deus, ele lida com realidade, Deus, ele lida com a verdade, e ele é quem tem o poder de então realizar toda a mudança, de modo que esse caminho, esse é um caminho de simplicidade, esse caminho, ele é também um caminho de visibilidade e ele é também um caminho de realidade, de verdade. E é nesse caminho que Jesus te convida a entrar, é por essa porta. É entrar do jeito que você está, e mesmo que hoje você esteja então com muitos fardos, que eu disse, que esse caminho não comporta, mas é Cristo então quem vai aliviar esses fardos de você, mas Ele quer que você entre do jeito que você está. Querido, hoje o convite de Jesus para você é esse: é sair de onde você está e entrar por essa porta e seguir esse caminho. Um caminho de simplicidade, um caminho de visibilidade e de fraternidade, onde uns se veem aos outros, um caminho de realidade, um caminho de verdade. Esse é o caminho, essa é a porta que Jesus está abrindo para você hoje. Que você guarde essa palavra no seu coração e que você, recebendo essa palavra no seu coração, que você possa então aproveitar a oportunidade dessa porta que se abre diante de você e que você possa tomar a decisão de entrar. E nesse caminho, Cristo vai adiante e Ele vai guiar você até o final. Um final que certamente é glorioso. Um final que certamente vale a pena chegar até lá. E é um caminho que só Jesus tem para você. Só Ele pode abrir a você essa porta, só Ele pode apresentar para você essa caminhada, e é somente Ele quem pode te guiar do início até o fim. Que Deus então te abençoe e que você possa então hoje tomar a melhor decisão. Essa é a minha palavra nessa oportunidade e eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.